Súmula 626 do Superior Tribunal de Justiça e a questão do IPTU incidente sobre imóveis localizados em área de expansão urbana ou áreas urbanizáveis. Meu nome é Alessandro Spielborges e esse é o Tributário na Lata, começando para você. Olha só que interessante, eu estou falando de uma súmula publicada no final do ano de 2018, a súmula de número 626. Faça a leitura comigo desde já, acompanhe aí comigo. Olha, a súmula 626 do STJ informa que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Bem, olha só, presta muita atenção aqui. Antes da gente avaliar propriamente essa súmula, eu quero lembrar como que funciona o IPTU e, com base nessas lições aqui, facilmente você vai entender por que do enunciado da súmula 626. Então é o seguinte, quando você trata do IPTU, você deve lembrar primeiramente de uma regra. A regra está descrita lá no artigo 32, parágrafo 1º do CTN, de modo que o imposto, o IPTU, é um imposto que deve recair sobre um imóvel localizado em zona urbana. Mas o que é exatamente zona urbana? Zona urbana é uma área definida em lei municipal para a qual existam alguns melhoramentos urbanos. Os melhoramentos urbanos estão exatamente descritos no parágrafo 1º do artigo 32. Olha só, são 1, 2, 3, 4, 5 melhoramentos urbanos aqui para você. Mas para que uma área seja caracterizada como urbana, não há necessidade dos 5 melhoramentos urbanos. Bastam 2 desses melhoramentos. De modo que se você tiver uma lei municipal e ainda 2 melhoramentos urbanos, todo imóvel que estiver localizado numa região como essa certamente será alvo da incidência do IPTU. Essa é a situação normal, essa é a situação trivial. Entretanto, existe uma outra situação. Uma situação para a qual você tem que ter um pouco mais de atenção no parágrafo 2º do mesmo artigo 32 do CTN, dizendo que é também o IPTU, o imposto incidente, sobre aquele imóvel que estiver localizado numa área que não tenha os melhoramentos urbanos, não tenha sequer 2 dos melhoramentos urbanos. Não tem mesmo. Entretanto, é um imóvel localizado numa área para a qual existe uma lei que aprovou um loteamento para fins residenciais, comerciais ou mesmo industriais. É a área que a gente chama de área urbanizável ou de expansão urbana. E é exatamente com base nesse dispositivo que o Superior Tribunal de Justiça chegou e trouxe a súmula 626, que você já fez a leitura comigo. Entretanto, eu quero ainda fazer uma terceira colocação. E talvez seja uma dúvida sua. Você pode me perguntar o seguinte, mas professor, e se eu estiver falando de um imóvel localizado em zona urbana, ou seja, é uma área que tenha todos os melhoramentos urbanos, mas é um imóvel que tem fins rurais, fins extrativistas? Nessa situação, se você estiver pensando no IPTU, esquece. Esquece porque, neste caso, você deve atrair um outro dispositivo. O artigo 15 do Decreto-Lei número 57 de 66. Um decreto-lei que tem força de lei complementar, o qual é o responsável por determinar que numa situação como essa que eu acabei de descrever, o imposto que deve recair é o ITR e não o IPTU. Verdade, se você tiver um imóvel, mesmo que localizado em zona urbana, entretanto com fins extrativistas, fins rurais, o imposto que recai não é o IPTU, e sim um imposto territorial rural. Agora preste atenção, portanto, porque eu falei com você a respeito de 3 situações. Para resumir, olha só. Regra, artigo 32, parágrafo 1º do CTN, incide o IPTU se o imóvel estiver localizado em zona urbana. É aquela área definida em lei municipal que tenha pelo menos 2 melhoramentos urbanos. Exceção, artigo 32, parágrafo 2º do CTN. Também é o IPTU numa área que não tem os melhoramentos urbanos. Entretanto, é uma área para a qual existe uma legislação que aprovou um loteamento para fins residenciais, comerciais ou mesmo industriais. E a terceira situação é aquele imóvel localizado numa área tipicamente urbana
Entretanto, um imóvel que tem destinação extrativista. Aí você atrai o artigo 15 do Decreto-Lei número 57 de 66, confirmando a incidência do ITR e não mais do IPTU. Esse foi o Tributário na Lata para você. Você que ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Escuta, faça essa inscrição, clique aí no sininho para que você seja notificado toda vez que um novo vídeo for ao ar e você esteja absolutamente atualizado sobre o que há de mais interessante em direito tributário. A gente se vê, até a próxima!